Olá, hoje eu quero gravar um vídeo curto para vocês, mas o assunto é o seguinte: falta de respeito. Eu estou sendo acusado por muitas pessoas de estar sendo desrespeitoso com a Igreja Católica e com a doutrina católica, com os ensinamentos da Igreja Católica. Mas eu estou sendo desrespeitoso? Não, não estou sendo. Eu estou ensinando Bíblia. Talvez você não esteja acostumado com a Bíblia, então por isso você acha que é falta de respeito, mas não é. Eu me lembro aqui de dois exemplos, quero dar dois exemplos de falta de respeito, né? Um exemplo evangélico e um exemplo católico. Eu me lembro da falta de respeito de um determinado pastor para com a Igreja Católica em determinada ocasião, quando ele chutou determinada santa, determinada estátua, imagem da Igreja Católica, e ele fez o maior espetáculo, aquilo ali na televisão. Aquilo foi falta de respeito, com certeza. Eu não aprovo esse tipo de atitude. Essa atitude é totalmente anticristã. É uma atitude que não deve ser praticada por ninguém. Mas aí tem a falta de respeito também de um padre em relação aos evangélicos, porque há católicos que pensam que os padres não desrespeitam os evangélicos. Bem, eu me lembro do padre Paulo Ricardo, se eu não me engano, ele chamando os crentes evangélicos de otários. Padre Paulo Ricardo chamou os evangélicos de otários. Se você não acredita, vá lá no YouTube e coloque lá: Padre chama evangélicos de otários, lá na busca do YouTube, e você vai ver que não é mentira, é verdade. Então, dois exemplos de falta de respeito: o pastor que desrespeitou a Igreja Católica e o padre que desrespeitou os evangélicos, não é? Mas eu não quero falar sobre eles, não. Só foi para começar o papo que eu quero fazer um vídeo curto, mas com muita informação, para te falar o que é falta de respeito. Falta de respeito na questão espiritual é quando você entra em atrito com a Bíblia, entra em conflito com a Bíblia, você ensina coisas que a Bíblia não ensina, você ensina coisas contrárias à Bíblia. Então eu vou falar para você algumas faltas de respeito, se podemos dizer assim. Vamos lá. Falta de respeito, você sabe o que é? É fazer estátuas e imagens para culto, já que Deus proibiu isso. Isso é falta de respeito. Você está desrespeitando a Deus se você faz estátuas, imagens para culto. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Levítico 26, versículo 1. Não tem desculpa. Isso é falta de respeito para com Deus. 2. Falta de respeito é prostrar-se diante de estátuas, de imagens, já que Deus proibiu isso. Deuteronômio 5, versículos 8 e 9. Deuteronômio 20 também, versículo 5. Há muitos textos na Bíblia e eu não vou citá-los. Não vou. Eu tenho aqui os meus vídeos que você pode olhar. Vamos lá. 3. Falta de respeito é fazer procissão, carregar estátuas, imagens. Leia Isaías 45, versículo 20, e você vai ver que isso é falta de respeito a Deus, além de outra coisa que o profeta fala lá. Mas eu não vou falar, vou deixar para você ler. 4. Falta de respeito é imitar os povos pagãos, porque eles é que têm costume de usar estátuas e imagens. Se você usa estátuas e imagens, você está fazendo como os pagãos. Jeremias capítulo 10, versículos 3 a 5. Falta de respeito para com Deus. Falta de respeito, quinta coisa, é usar estátuas e imagens como fonte de lucro, porque as pessoas ganham muito dinheiro com as imagens, com as estátuas usadas em cultos na Igreja Católica. Isaías fala sobre isso lá em Isaías 44, versículos 10 e 11. Ele fala: quem vai fazer uma estátua sem ter a intenção de lucro? Isso é falta de respeito contra Nosso Senhor. Falta de respeito, número 6, é você dizer que Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original e nunca pecou, já que a Bíblia ensina que todos herdaram o pecado e todos pecaram. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa, a Igreja Católica diz outra. Romanos 5, versículo 12, Romanos 3, versículo 23.
Todos pecaram. Maria não foi diferente. Ela pecou. Ela também herdou o pecado. Romanos 5,12, Romanos 3,23. Falta de respeito número 7 é dizer que Maria permaneceu virgem, já que a Bíblia não ensina isso. Mateus capítulo 1, versículo 25, Lucas 2, versículo 7 e todos os textos que falam dos filhos de Maria. Se você quer ter mais informações sobre Maria, assista ao meu vídeo que eu falo aí, que eu postei no YouTube e no Face, a Maria Bíblica e a Maria Católica. Aí você vai ver se eu estou desrespeitando Maria ou se eu estou apenas ensinando o que a palavra do Senhor, o que a Bíblia diz. Número 8. Falta de respeito, poderia ter começado com essa aqui, é toda a doutrina sobre Maria, uma doutrina sem nenhuma base bíblica. Nenhuma. É uma doutrina inventada, totalmente inventada a doutrina sobre Maria. Assista ao meu vídeo, de novo eu falo, a Maria Bíblica e a Maria Católica. Aí você vai ver que isso é falta de respeito a Deus, porque a Igreja Católica ensina uma doutrina que Deus desconhece, que Jesus desconhece, que a Bíblia desconhece, algo que não existe. A Maria da Igreja Católica é uma Maria inventada. Número 9. Falta de respeito é mudar os 10 mandamentos bíblicos. Veja Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, leia lá na sua Bíblia e veja depois, confira os 10 mandamentos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica mudou os mandamentos. Ela teve a ousadia de mudar a palavra de Deus. Que igreja pode mudar a palavra de Deus? E você acredita na Igreja Católica, uma igreja que muda a Bíblia? Os 10 mandamentos da Igreja Católica não são os 10 mandamentos da Bíblia. Alguns são, tá? Dê uma conferida. Êxodo capítulo 20. Leia os 10 mandamentos que Deus ensinou, que Deus mostrou, que Deus ordenou. Depois leia os 10 da Igreja Católica e você vai ver quais a Igreja Católica inventou mudando a palavra de Deus, coisa que ela não tem autoridade para fazer. Isso é falta de respeito. Número 10. Falta de respeito é você ler na Bíblia que algo está errado, mas continuar praticando esse algo errado, ou seja, continuar pecando. E muitas vezes com a desculpa de que é a sua igreja que ensina. Você tem a Bíblia para quê? Isso é falta de respeito a Deus. Número 11. Falta de respeito é você colocar uma religião acima da palavra de Deus. A religião não está acima da palavra de Deus, nenhuma. 12. Falta de respeito é você rejeitar a voz de Deus, preferindo ouvir os ensinamentos da Igreja Católica. Isso é falta de respeito. Você rejeitar a voz de Deus, preferindo ouvir os ensinamentos da Igreja Católica. Falta de respeito a Deus. Falta de respeito, falta de sabedoria, falta de conhecimento espiritual. A Bíblia fala discernimento espiritual. Isso é falta de respeito. E eu vou terminar este vídeo citando um versículo que aparece lá que aparece lá no Apocalipse, né? Depois de cada carta de cada igreja do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixe o Espírito de Deus falar a você. Deixe o Espírito de Deus. Nenhuma religião, nenhuma instituição, nenhuma igreja. Falta de respeito é você não fazer isso. Deus te abençoe.